Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio 3, CDZ Netflix 12 Casas, resumo e crítica. Na verdade, o remake 3D Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco, que era da Netflix, agora é da Crunchyroll. E não temos previsão para ir para Netflix. Bora então pro resumo e crítica de Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco, da Crunchyroll. O episódio começa mostrando a ilha de Andrômeda. Afrodite aborda Daedalus, o cavaleiro de prata de Cefeu que está meditando, e ele é o mestre da Shun e da Juni. Na tradução escreveram Daedalo, mas é Daedalus. E no mangá ele tem o mesmo nome que tem aqui nessa série. Porém no anime clássico o nome é Albion ou Albiore de Cefeu, mas o mangá original é Daedalus mesmo. Daedalus havia mandado embora seus discípulos, talvez prevendo já um ataque do santuário, já que ele sempre se manteve neutro. Afrodite ataca acertando uma rosa nas costas de Daedalus. Ele vai conferir se o Daedalus realmente morreu e descobre que ele é como um ninja de Naruto. Ele usou ali um jutsu de substituição de corpo, Kawarimi no Jutsu. Além disso, Daedalus usa uma técnica de escuridão, na qual supostamente nem mesmo Afrodite pode encontrá-lo. Mas o Afrodite lança uma rosa que passa muito próxima do Daedalus e acaba com a técnica dele. Daedalus não desiste e diz que vai derrotar Afrodite. Eleva seu cosmo e passa a fazer diversos ataques. Mas o Afrodite só se desvia. Daedalus então prepara o seu martelo da demolição de Cefeu, que se choca contra o Afrodite, mas ele apara o ataque com apenas uma rosa. Afrodite revela que Daedalus vai morrer por conta do aroma da Rosa da Morte, e finaliza com as rosas diabólicas reais. Antes de morrer, Daedalus demonstra sua confiança e esperança nos Cavaleiros de Bronze. No anime clássico, Albion parecia muito mais B10 do que o Daedalus, já que lá foi o Miro enviado para destruir a ilha de Andrômeda, e é contado através de um flashback quando o Afrodite enfrenta o Shun, que o Miro estava tendo dificuldades para derrotar o Albion, e que foi o Afrodite que finalizou o Albion com uma de suas rosas. Já no mangá é parecido com essa nova versão, pois não é o Miro que enfrenta o Daedalus. No mangá, Daedalus era conhecido por sua sinceridade e também sua força, e como ele era um cavaleiro de prata muito habilidoso, enviaram um cavaleiro de ouro para derrotá-lo. E essa parte da luta aqui não é mostrada dessa forma no mangá ou no anime. A Juni aparece e acha o corpo do mestre Daedalus. E essa parte toda da Juni não existe no mangá ou no anime clássico. Antes de morrer, o Daedalus ainda revela que o grande mestre do santuário tem um segredo e pede que a Juni se dirija até o Monte das Estrelas. Em prantos, a Juni se recusa e implora que o mestre não a deixe sozinha. Ele fala que está orgulhoso dela e morre. Juni enterra Daedalus e depois é abordada pela Marin. Sem dizer nada, Juni já vai atacando a Marin, que se desvia e coloca o pé na frente para Juni cair. Elas se apresentam uma à outra, há um diálogo inútil, na verdade um monólogo, porque a Juni fala muito e a Marin só fica quieta ouvindo, já que a Juni está desesperada para entender por que isso aconteceu com o mestre dela, e a Juni conta que se lembrou de uma coisa. Quando Daedalus revelou a Shun e Juni sobre o torneio da Guerra Galáctica, o mestre Daedalus ignora a Juni e entrega o convite para Shun, que inicialmente recusa. Juni quer ir, mas o mestre insiste que a Shun deve ir. Ela aceita e a Juni parece não gostar muito. Voltando ao tempo atual, a Juni conta pra Marin que ela não entendeu por que o mestre quis que a Shun fosse. Acontece outro flashback, em que a Shun joga o convite fora, a Juni pega e vai lá conversar com ela. A Juni acaba aceitando e ainda incentiva a Shun a ir para o torneio, pois assim a Shun vai poder reencontrar seu irmão Ikki. Elas se abraçam e vemos que a Juni queria que a Shun vencesse o torneio. Após a Shun partir, o mestre pediu que a Juni também saísse da ilha. E assim se encerra o flashback e a Juni continua perguntando o que está acontecendo para Marin. A Marin diz que a Juni tem que ser grata ao mestre por ele não querer que ela se envolvesse nessa situação, e que o objetivo da Guerra Galáctica era reunir cavaleiros para lutar contra o santuário. E Daedalus já previa então que ele seria morto por alguém do santuário. Marin pergunta se a Juni sabe mais de alguma coisa e ela fala sobre o Monte das Estrelas. Consequentemente, a Marin conclui que a batalha do santuário já começou. A Marin se despede e vai embora e a Juni continua sendo chata indo atrás dela. Muito chato! Marin diz que a Juni acabará sendo morta, mas a Juni não liga e coloca sua armadura de camaleão, dizendo que está pronta para arriscar a vida. Em pensamentos, vemos que a real intenção da Juni é salvar a Shun. E assim esta cena se encerra. E essa parte toda da Juni e da Marin foi um extra aqui para essa versão de Cavaleiros do Zodíaco, pois no mangá e no anime clássico a participação dela é um tanto diferente, pois lá a Juni tenta impedir o Shun de ir para o santuário, porém ela acaba derrotada e fica na casa do Mitsumasa Kido para se recuperar. Além, é claro, que ela conta que fugiu da ilha de Andrômeda e foi uma das poucas sobreviventes ao ataque do Cavaleiro de Ouro. Na cena seguinte, finalmente retomamos a parte da Casa de Gêmeos.
A corrente da Shun não reage ao suposto Cavaleiro de Gêmeos que está diante deles, e como o Cavaleiro não os atacou, o Ryoga tem a brilhante ideia de fazer o primeiro ataque, mesmo com a Shun dizendo que seria melhor eles conversarem. Ryoga chama a Shun de ingênua e lança o pó de diamante contra o Cavaleiro de Gêmeos, que continua imóvel e o ataque do Ryoga se volta contra ele e a Shun. Shun tenta fazer as coisas do jeito dela e começa a conversar com o Cavaleiro de Gêmeos. Ela tenta convencê-lo a deixá-los passar, e o Ryoga fala que é impossível eles passarem sem ver sangue. Como o Cavaleiro de Ouro não responde aos apelos da Shun, Ryoga lança um ataque de turbilhão de gelo, que também é mandado de volta contra eles. E assim essa cena se encerra. E essa parte se assemelha bastante ao que temos no mangá e também no anime antigo. Porém, na versão clássica, o Ryoga usa o Trovão Aurora, que nessa nova versão em 3D foi substituído pelo Turbilhão de Gelo. Na cena seguinte, temos o Seiya e o Shiryu. O Seiya tenta conversar com o Cavaleiro de Gêmeos, e o Shiryu estranha porque não sente a presença do Cavaleiro diante deles. O Seiya resolve tentar usar o meteoro de Pegasus, mas o Shiryu o detém e explica que o Cavaleiro de Gêmeos não está ali. O Seiya reluta um pouco e o Shiryu insiste para confiar nele, explicando que ele sente um cosmo do Cavaleiro de Gêmeos, mas de muito longe, e que a saída daquele lugar está logo à frente. Shiryu praticamente arrasta o Seiya com ele e passa diante da ilusão criada pelo Cavaleiro de Gêmeos. E assim os dois conseguem atravessar a Casa de Gêmeos. Shiryu e o Seiya seguem em frente para a próxima casa. A cena volta para a Shun e o Ryoga, e somente a Shun recobra a consciência enquanto o Ryoga permanece desacordado. Shun usa sua corrente para criar a nebulosa de Andrômeda, dizendo que se o Cavaleiro de Gêmeos atravessar, ele tomará um choque de 10.000 volts. Porém, o Cavaleiro de Ouro segue em frente, indo na direção da Shun, passando pelas correntes sem sofrer nenhum dano. Em pensamentos, a Shun conclui que as correntes não reagem porque o labirinto de Gêmeos deve ter ilusões. O Cavaleiro de Gêmeos dá risada, e é claro, eu logo senti falta da dublagem, e a clássica risada do dublador Gilberto Baroli. O Cavaleiro de Ouro ameaça matar Ryoga e Shun, e lança o ataque Outra Dimensão. Mas a Shun consegue usar sua corrente para enrolá-la numa pilastra e evita ser lançada para outra dimensão, porém Ryoga não tem a mesma sorte, ele está inconsciente e a Shun não consegue ajudá-lo. A Shun se salva evitando a outra dimensão, enquanto Ryoga ficará selado para sempre em outra dimensão, segundo as informações do Cavaleiro de Ouro, que lança novamente seu ataque Outra Dimensão. A Shun usa novamente suas correntes para não ser tragada pela outra dimensão. Dessa forma, encerra-se o episódio 3 de Sensei e os Cavaleiros do Zodíaco, da Netflix Crunchyroll Toei. Em relação à crítica desse episódio, em alguns momentos o episódio até que respeita o que a gente tem no mangá ou o que tem lá no anime clássico. Se fôssemos assistir separadamente esses episódios novos sem comparação com o anime clássico, posso dizer que os episódios até então não foram ruins, eles continuam melhores do que a temporada anterior se comparado aqui dessa versão, porém não é bom como a versão clássica. A mudança do gênero da Shun foi uma coisa que era desnecessária, e eu só queria entender por que resolveram fazer isso se não faz nenhum sentido. É tipo, sei lá, pegar a Lara Croft e transformar no Lauro Croft de repente de uma hora para outra. No anime clássico e no mangá, a Juni parecia ter um certo interesse romântico no Shun, o que fez com que muitas pessoas cogitassem que nessa versão haveria esse interesse ainda dela pela Shun. E aí, me diz o que você acha sobre isso, será que essa realmente é a intenção deles? Por enquanto é algo que não ficou nada claro, pra mim parece mais que ela tinha uma certa rivalidade e depois do nada ela virou amiga da Shun. Mas enfim, isso nem é relevante pra história. A parte da Juni me pareceu mais um filler, eu prefiro muito mais a participação dela na versão clássica e no mangá, e que ela tenta interferir que o Shun vá para a Batalha do Santuário. Essa nova versão da Juni também me pareceu um tanto imatura e carente, diferente da versão clássica que ela parece mais madura, decidida e uma verdadeira guerreira que inclusive enfrentou o Shun. A forma como mostraram a luta do Daedalus aqui é algo que a gente não vê no mangá ou na versão clássica, porém ele pareceu mais fraco do que o Albion. Apesar dessas críticas, é interessante que eles tragam algo diferente nessa nova versão. Pelo menos eles saíram um pouco da zona de conforto, criando algumas coisas novas ou modificando um pouco. Eu torço que mantenham a essência do Shun e que nessa versão a Shun não tenha nenhum interesse romântico. Um ponto positivo para essa versão, na minha opinião, é que o Cavaleiro de Gêmeos ficou muito mais sinistro nessa versão 3D, principalmente porque nessa versão ele é ainda menos humano, como não tem aquele colorido do anime, ele me pareceu bem mais sinistro e misterioso. As técnicas usadas pelo Daedalus realmente me lembrou aí Naruto, porém ele me pareceu bastante inferior ao Albion,
que lutou de igual para igual com o Cavaleiro de Ouro e só foi derrotado graças ao Afrodite. E você, o que achou do episódio 3 de Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco 2022, dessa versão aí da Batalha do Santuário, Batalha das 12 Casas? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu vou deixar agora a sugestão de vídeo final, se você não viu ainda o resumo e crítica do episódio 1 e 2, além, é claro, do episódio 4 se já tiver saído. Valeu e vejo você no próximo vídeo.